Hoje eu vou te ensinar todo o passo a passo prático que você precisa para aprender a investir no Tesouro Direto. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala pessoal, aqui no Alfredo Peruguete, sou economista, treinador da escola IZT, e hoje vamos falar um pouquinho sobre como você investe no Tesouro Direto, todo passo a passo de uma forma completa e prática para você nunca mais ter dúvidas e saber qual é o melhor investimento que você deve fazer dentro de todos os títulos do Tesouro. Primeiro de tudo é a gente entender o que é o Tesouro Direto, porque você vai ver muitas pessoas falando por aí, eu vou investir no Tesouro Direto, vou investir no Tesouro Direto, mas acaba que Tesouro Direto não é uma aplicação, mas sim o nome de um programa do governo federal lançado para que qualquer pessoa consiga ali comprar títulos da dívida do governo brasileiro. Ou seja, logo de cara você já entende que Tesouro Direto é o nome de um programa, mas não é o nome de um investimento específico. Dentro do programa, a gente tem alguns títulos, que esses sim são os investimentos, mas já a gente chega na característica de cada um dos títulos, que ele utiliza ali para gastos, como por exemplo, gastos na saúde, educação, segurança, isso para cobrir um déficit orçamentário, que é basicamente quando o governo ele gasta mais dinheiro do que arrecada, e sim, isso é uma coisa muito comum, o governo gasta mais do que arrecadar, então acaba que ele precisa ali arrecadar mais dinheiro através dos investidores, via o programa do Tesouro, e ele também pode pegar esse dinheiro para fazer rolagem da dívida. Pedro, o que é uma rolagem da dívida? Basicamente ele tem alguma dívida muito próxima que está vencendo, ele simplesmente capta dinheiro com os investidores para pagar aquela dívida e ele está consequentemente assumindo uma nova dívida com você que ele captou dinheiro de você. Então, se ele tem uma dívida que vence em outubro de 2025, ele basicamente emite um título com vencimento para daqui a 10 anos, aí ele paga a dívida dele e só vai ter que pagar daqui a 10 anos. Então, a gente chama isso de rolagem de dívida. Isso é basicamente o que a gente chama de Tesouro Direto, é um programa do governo. E aí você pode estar se perguntando, mas Pedro, será que esse programa é seguro? Será que os títulos que estão ali dentro são seguros? E a resposta é sim, esses títulos são os títulos mais seguros do país. Aí você também pode estar se perguntando, mais seguro mesmo do que a poupança ou deixar meu dinheiro no banco? E a resposta, mais uma vez, é sim, porque pare e pense. Quando a gente fala de tesouro, a gente está falando do que a gente chama ali de risco soberano. O que quer dizer um risco soberano? Basicamente, seu risco ali é do Estado não te pagar, ou seja, do governo brasileiro te dar um calote. E eu te pergunto, você acha que é muito mais fácil o governo quebrar ou um banco quebrar? É muito mais fácil ali um banco quebrar. Porque, cara, um banco pode se endividar mal, pode pagar um crédito ruim e pode vir a quebrar. Quando a gente fala do governo, cara, o governo tem a máquina de imprimir dinheiro nas mãos. Mas se tudo der errado, vai lá imprimir dinheiro. E é isso. Então note que por si só, o programa do governo, como a gente chama de risco soberano, é sim muito mais seguro do que você colocar dinheiro no seu banco. E da poupança, porque o risco dela é o risco do banco quebrar. Então se o banco que você coloca seu dinheiro na poupança quebra, você não vê mais o seu dinheiro. E quando a gente entra aqui no site do Tesouro, a gente já começa a ver que o investimento mais seguro do Brasil, ele faz questão de evidenciar isso, foi lançado em 2002, bem claro aqui, ele é um programa do Tesouro Nacional. Então Tesouro Direto, mais uma vez, não é uma aplicação, ele é um programa. Desenvolvido em parceria com a B3, com a Bolsa para disponibilizar investimentos em títulos públicos federais para todos os brasileiros de forma acessível, democrática, segura e rentável. Lembrando que, basicamente, hoje em dia é muito fácil e muito acessível você investir no Tesouro, tá? Você investir em aplicações nos títulos do Tesouro, que é uma coisa totalmente digital e com um valor mínimo muito baixo para você começar a alocar o seu dinheiro. E aqui ele já traz exatamente as características, então seguro, digital, personalizado e acessível. Então você já começa ali com um valor baixo mínimo e também tem mais alguns regulamentos, enfim, quanto ao título ideal para você. Ele traz algumas características, pode até trazer um guiazinho aqui, um vídeo bem explicativo. Dito isso, que a gente já entendeu o que é o programa do Tesouro, a gente vai para os títulos disponíveis no Tesouro. E aqui a gente consegue exatamente ver todos os títulos disponíveis nesse presente momento. A gente tem Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado com juros, Tesouro IPCA, e ali Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais. Como é que funciona cada um deles? Então vamos começar aqui por partes. Começando pelo Tesouro Selic, ele basicamente ali vai replicar o desempenho da taxa Selic, que atualmente está a 15% ao ano. Então seu dinheiro vai rendendo diariamente a mesma coisa que a taxa Selic rende, que no momento de hoje, como eu disse, você acumula todo dia, em um ano vai dar 15% ao ano. Ponto importante que a gente tem dois vencimentos, 2028 e 2031, mas a liquidez deles, tá? A liquidez, você pode resgatar o seu dinheiro de volta, é diária. Então você pode resgatar seu dinheiro ali a qualquer momento, tá? Você pode pedir dinheiro hoje, tá na sua conta se você pedir antes das 2 horas. Se você pedir depois disso, amanhã, no dia seguinte, vai estar na sua conta, beleza? Pedro, qual você gosta mais? Olha, particularmente eu prefiro 2031. Por quê? Porque se chegar em 2028 e eu não tiver resgatado o meu dinheiro, ele continua rendendo até 2031. Já se eu pego um 2028 e chega em 2028 e não preciso do dinheiro, ele vai voltar para minha conta de qualquer jeito, eu vou ter que pagar imposto sobre o lucro e reaplicar o dinheiro. Então eu vou ter menos dinheiro trabalhando para mim. Quando eu vou falar de Tesouro Selic, eu gosto
bastante do vencimento mais longo. Até porque, como eu disse, tem liquidez diária, se eu precisar resgatar, eu resgato ele a qualquer momento. E aí a gente consegue ver também que além da Selic, os dois tinham uma taxa um pouquinho a mais, né? Então Selic mais 0,05 e o outro ali Selic mais 0,10. Uma coisa nova desse site é que quando a gente clica no título, ele dá algumas explicações, né? Então pós-fixado com rentabilidade atrelada Selic, como a gente já havia falado, ideal para investimento de curto e médio prazo com alta liquidez, perfeito. Então se você tem uma demanda ali, você vai precisar do dinheiro no curto prazo, uma reserva de emergência, vai fazer uma viagem ali daqui a 3, 4 meses, sabe, vai fazer a viagem, Tesouro Selic é uma aplicação perfeita, ideal para você. Rentabilidade sempre superior à poupança. Vale lembrar que a poupança ela rende ali 6,5% ao ano, quando a Selic está acima de 8,5%, ou quando a Selic está abaixo de 8,5%, ela rende ali 70% da Selic, mais a taxa TR, que é a taxa de referência. Então note que basicamente a poupança sempre vai render menos do que o Tesouro Selic, então compensa muito mais você investir em Tesouro Selic do que colocar seu dinheiro na poupança. E é um título com baixa volatilidade ou com menor impacto da marcação ao mercado. E aí, se você quiser entender todo o passo a passo sobre o que é marcação ao mercado, nesse vídeo aqui, Tesouro Direto, o que não estão te contando sobre o Tesouro Renda Mais, eu expliquei detalhadamente o que é marcação ao mercado. Então, se você não conferiu, confere lá para você entender o que é marcação ao mercado. Esse é o Tesouro Selic. E a gente tem também o Tesouro IPCA+. Como a gente pode ver, a rentabilidade dele está atrelada à inflação mais uma taxa de juros. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que você vai sempre ganhar a inflação mais uma taxa de juros pré-fixada, que é exatamente esse 7,78, 7,60, 7,26, 7,36. Então, o seu dinheiro, nesse caso aqui do primeiro exemplo, Tesouro 2029, IPCA mais 2029, note que você vai ganhar sempre 7,78 acima da inflação. Isso se você compra no dia de hoje. Vale lembrar que esse título sofre marcação ao mercado, ou seja, tem variação de preço e taxa. Então, todo dia a gente tem uma variação nessa taxa aqui de 7,78 e no quanto vale o título também. Então, acaba que devido a essa variação, você pode encontrar taxas diferentes quando você estiver assistindo esse vídeo. Mas se você comprar exatamente hoje, você ali consegue ter um rendimento de 7,78 ao ano. Note também que o vencimento está bem ligado no nome, né? Então, todos os títulos têm exatamente no final o ano e aquele ano é equivalente ao ano de vencimento, né? 2029. E o investimento mínimo muito baixo, né? A gente consegue ver ali que tem título de R$30, R$16, R$8. Tem título até de R$1 aqui, né? 1,63. Então note que é um investimento ali bastante acessível para qualquer pessoa. Quando a gente clica no título, mais uma vez, ele dá ali as características. Então é um título pós-fixado com rentabilidade atrelada à inflação mais a taxa fixa. A inflação hoje em dia está por volta de 5 e pouquinho aqui no Brasil e a taxa fixa está ali 7,78. Então se eu quiser saber o quanto esse título estaria me rendendo hoje, se a inflação permanecesse a mesma até o vencimento, eu conseguiria basicamente ali 5 mais 7,78, que daria o meu rendimento completo, tá? O meu rendimento final. Mas a inflação é algo que muda todo mês, então acaba que você não sabe exatamente quanto você vai ter de rentabilidade no final. Igual ao Selic, você também não sabe quanto vai ser a sua rentabilidade no final. E aí um ponto que você deve saber é que você vai estar protegido pela inflação. Isso porque o seu rendimento vai ser IPCA, que é a inflação, mais a taxa pré. Então seu rendimento vai ser ali sempre acima, 7,7 nesse caso aqui, acima da inflação. Então você vai estar com um ganho real, um ganho acima da inflação comprando esse título. E também vai lembrar que a gente tem vários títulos, então outro ponto importante, que quanto maior o vencimento do título, maior a variação na marcação ao mercado. E aí se você decidir vender antes do vencimento, você pode ter lucro ou prejuízo. Então lembrando que esse é um título que ou você vai comprar e carregar até o final, ou você vai comprar para fazer marcação ao mercado. Se você for comprar para fazer marcação ao mercado, lembre que você tem que saber muito bem o que você está fazendo, porque se você não fizer da forma correta, você pode ter, como eu disse, lucro ou prejuízo resgatando antes do vencimento. Então se você sabe que precisa do dinheiro ali no período antes de vencer aquele título, não é interessante que você compre esse título Tesouro IPCA+, mas que você compre um Tesouro Selic, porque se você resgata antes de vencer, como eu havia dito, você pode ter lucro ou prejuízo. Então, é um título para quem quer ali ou carregar até o final e garantir essa rentabilidade de 7,78 acima da inflação, ou fazer marcação ao mercado, mas você tem que realmente saber o que está fazendo para não perder dinheiro, porque você pode perder, e quanto maior o vencimento, maior a volatilidade, mas você pode perder ou você pode ganhar também, a depender ali de como tem ocorrido a variação dos preços durante esse tempo. E aí a gente tem mais dois títulos, que são o Tesouro Educa Mais e o Renda Mais, que o Educa Mais é voltado ali como um complementar de renda durante os
estudo, só que ele vai render, como eu disse, inflação mais uma taxa. E o Renda Mais, como ele já diz aqui, é voltado para complementar a sua aposentadoria com uma renda mensal. Mas aqui eu quero focar no entendimento do que é Selic, IPCA+, e o pré-fixado. Por isso, nosso próximo e último título é o Tesouro Pré-fixado 28 e 2032. E a gente consegue entender que a taxa dele é essa aqui, 13,22 ou 13,76. Lembrando que esse será o rendimento até o vencimento, caso você não resgate antes dele vencer. Se você resgata ele antes dele vencer, devido à marcação ao mercado, você pode ter prejuízo ou lucro. É por isso que você tem que entender muito bem do qual é o seu objetivo com o dinheiro. Se o seu objetivo for carregar até o vencimento, ok, ele pode ser um título bem interessante para você. Caso você não vá carregar ele até o vencimento, realmente pode ser que não seja uma alternativa tão viável, tão interessante, porque você pode ter prejuízo na marcação ao mercado. Aí você vai entrar mesmo com a cabeça de marcar a mercado e, consequentemente, ter ganhos no curto prazo. Note que ele fala que é um título com rentabilidade fixa, conhecida no momento da compra, então eu sei que se eu carregar até o vencimento, eu vou ali receber 3,76 ao ano até vencer, indicado para quem quer uma previsibilidade de retorno, pode ter pagamento único no vencimento ou com juros, a gente fala já disso, e possui recompra garantida pelo Tesouro pelo valor de mercado caso o resgate seja antecipado. Foi o que eu havia dito, você precisa resgatar antes do vencimento, o Tesouro vai te garantir o preço do momento, e o preço do momento pode ser que esteja mais baixo do que o que você pagou, ou pode ser que esteja mais alto. Então, isso varia de acordo com a marcação ao mercado. Um ponto que o pessoal acredita é que o Tesouro Pré-fixado ele é mais seguro porque eu sei exatamente quanto eu vou receber, quando na verdade não, ele é o mais arriscado de todos. Até porque, se você está travando a sua rentabilidade em 13,76 e nos próximos anos a inflação disparar, for para 20, você vai ficar recebendo 13 ao ano e a inflação vai ser 20, seu dinheiro não vai nem tá corrigindo pela inflação. Então, esse é o título mais arriscado que a gente tem. Em segundo lugar, a gente tem o título IPCA+. Esse é um intermediário, é um título ali que tem a parte pré-fixada, que dá para ter perdas, mas se tudo der errado com a inflação ali, você vai estar tendo uma rentabilidade acima da inflação. E o mais seguro que a gente tem é o Selic. Esse aí você tem uma segurança muito maior, porque se, por exemplo, a taxa de inflação sobe, muito provavelmente o governo vai subir a taxa de juros, vai subir a Selic e você vai ter um rendimento maior também. Então, esse aqui é um ponto muito chave. Logicamente, dito agora você tem conhecimento sobre isso, você vai fazer o quê? Deixa o like e se inscrever no canal, porque é muito importante continuar trazendo mais conteúdo para vocês como esse aqui. Tá gostando do vídeo até aqui? Deixa o like e se inscreve no canal, porque ajuda bastante. Mas voltando, na hora de montar a sua carteira, você vai entender que Tesouro Pré-fixado vai ocupar um percentual menor entre os três, inflação ocupa um percentual maior do que o pré-fixado e o Tesouro Selic, ele vai ocupar um percentual maior do que a inflação e maior do que o Tesouro Pré-fixado. Então essa seria uma boa ordem de você organizar o percentual dos seus títulos. Selic sempre em primeiro lugar, com maior percentual, depois inflação, IPCA+, e depois o pré-fixado. Essa é uma boa ordem ali para você ter os percentuais na sua carteira. Pedro, e como é que eu faço para investir no título do Tesouro? Vem que eu vou te mostrar na prática. Eu estou aqui logado na minha conta do Banco Inter, que é uma das plataformas que você pode investir no Tesouro, você pode comprar pelo seu banco, você pode comprar diretamente aqui pelo site do Tesouro ou pela sua corretora. E eu venho aqui exatamente, eu desço um pouquinho e ele já mostra aqui, ó, Tesouro direto no canto inferior esquerdo, embaixo de meu porquinho. Então eu clico lá e ele dá todos os títulos aqui para mim. Então Tesouro Selic, pré-fixado com juros, IPCA, tá todos os títulos aqui pra gente, tá? Pedro, eu quero investir no Tesouro Selic, como eu faço? Você clica exatamente nele e aí você vê que dá a opção do quanto você quer investir. Você vai podendo comprar ali basicamente frações do título. Então uma fração está custando 172, outra 344, 516 e aí você vai adicionando frações e frações. Note que ele mostra que é garantido pelo Tesouro Nacional o quanto rende e ali ele bota quantas frações você está comprando, 0,07, bota o vencimento, o imposto de renda, quanto é, o IOF, lembrando que o IOF é isento após 30 dias e que esse imposto de renda, ele ali é somente sobre o lucro, não é sobre o valor investido. Você ali liquida em D+1, se você pedir até 2 horas da tarde e cair no mesmo dia, se você pedir depois no outro dia, risco muito baixo e aí o limite que você pode negociar é de 9,6 às 18. Então nota que você tem diversas aplicações em relação ao Tesouro, seja Tesouro Renda Mais, Tesouro Renda Extra, Tesouro Educa. Então você tem várias aplicações de como investir no Tesouro e essa aqui é uma das opções de forma totalmente prática como você investe. Ponto importante também é que o Tesouro IPCA e o Tesouro Pré-fixado, eles têm liquidez diária. Então todas vezes você pode pedir o resgate um dia e está na sua conta ali, a depender do mesmo dia ou no outro dia do horário que você peça. Mas não é porque tem liquidez diária que, como eu disse, não dá para ter perdas. Dá para ter perdas sim. Tirando o Tesouro Selic, os outros
outros dois ali, o pré-fixado e IPCA, dá para você ter perdas. Então um ponto muito importante, um ponto chave é você entender que se você ali não quer ter uma surpresa no meio do caminho para resgatar antes do vencimento, Tesouro Selic vai ser o seu maior aliado. Mas se você busca resgate antes do vencimento, você quer ali um ganho de curto prazo, pré-fixado e IPCA vai fazer mais sentido para você. Esse é um ponto muito importante. E lembrando que se você for resgatar, mais uma vez, antes de vencer, você pode ter ganhos ou perdas. A marcação ao mercado que vai dizer isso, dependendo do cenário econômico. E para carregar até o vencimento, você pode ter ali um IPCA e um pré. Lembrando de pegar a boas taxas, porque se você pegar um pré baixo, o que acontece ali muitas vezes é que você, em dados momentos que a inflação subir, você vai ter um título rendendo 12, 11, 10 e a Selic vai estar em 15, 16 e aí acabou você deixando uma rentabilidade muito grande em cima da mesa. Então, fiquem de olho nisso também. Foi esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você quer aprender todo o passo a passo para investir nos demais ativos, seja no Brasil e no exterior, basta clicar no link da bio e se inscrever na nossa escola IZT. E se você ficou com alguma dúvida, bota aqui nos comentários qual desses títulos você já investe. Comenta aqui para mim. Deixa o like, se inscreve no canal que é muito importante. É só o começo. Até o próximo vídeo.